Olá, mais uma vez, boa tarde a todos. Iniciamos nossa aula de hoje, né, com a seguinte frase, né, uma frase bem legal aí para vocês iniciar nossa aula de hoje, é que quando a gente quer, a gente consegue. Quando a gente não quer, arranja uma desculpa, né? Essa história de dizer, ai, que não dá para me assistir a aula por isso, por aquilo, é pura balela, né? Eu acredito que quando a gente quer, a gente consegue. Quando a gente não quer, já é uma desculpa. Eu não posso participar disso porque, né? Então a frase de hoje é o quê? Quando a gente quer, a gente consegue. Quando a gente não quer, arranja uma desculpa, né? Então, para as pessoas que querem ter um futuro brilhante na vida, tem que batalhar, gente. Vamos trabalhar. Vamos lutar que com certeza Deus dá para nós todas as ferramentas. Por exemplo, um pedreiro ele vai levantar um edifício, ele tem que ter as ferramentas, não é? Como é que o pedreiro vai levantar um edifício se ele não tem as ferramentas, né? A colher, a linha, o martelo, tudo isso é importante para o que o funcionário possa fazer, executar o seu trabalho. Assim mesmo, somos nós, alunos, professores, tem que ter a ferramenta. Deus dá tudo para você a ferramenta. Vocês têm livro, tá? Tenha o equipamento necessário, então vamos trabalhar, vamos lutar para que a gente aprenda cada vez mais, tá? Então que essa frase hoje possa ser fonte de aprendizado para nós. Bom, minha gente, voltando aqui para o nosso assunto, né? A aula de hoje, quinta-feira, 6 de maio de 2021, disciplina de língua portuguesa, sexto ano. O professor é esse que vos fala, Antônio Luiz. E o objetivo da aula de hoje é o que, pessoal? Releitura, nós vamos fazer a releitura do conto Os Dois Papudos, de Ruth Guimarães, e vamos fazer a correção comentada de atividades, que é a continuação na página 47. Eu disse que era 37, mas foi um erro de digitação. Eu já estou aqui corrigindo. Página 47. Eu quero que vocês abram na página 47. A nossa aula de hoje começando 1h30, nós vamos até as 2h30 da tarde. Então vamos que vamos, né, gente? Vamos que vamos. Voltando aqui para mostrar quem são os participantes da aula de hoje, nós temos aqui já presente o João Evangelista da Dias Silva, James Freire de Souza, Maxwell Jorge Pereira e Yasmin Oliveira Veras, tá? Vamos torcer que tenha mais gente participando da aula de hoje, né? Tá? Eu peço até que vocês que estão aí, né, gente, que estão aí, possa avisar os colegas de vocês para que a gente possa ter mais gente participando, ok? Vamos lá. Vamos aqui para a nossa aula de hoje, né? Então, gente, vocês aí na página 44, temos aí o texto Os Dois Papudos, tá? Que foi trabalhado na aula anterior, né? Na aula anterior. Então, como eu havia dito, né? Os contos populares são fonte de informação, são fonte de conhecimento, tá? Então, esse conto aqui, Os Dois Papudos, é da autora Ruth Guimarães, né? Meio ruim de pronunciar, né? Ruth Guimarães. A gente viu um pouquinho da história dela, um pouquinho da biografia dela, né? Na aula passada. Ruth Guimarães nasceu em 1920 em Cachoeira Paulista, então natural de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Formou-se em Filosofia e Letras, frequentou a Escola de Arte Dramática, conviveu com Mário de Andrade, que também é escritor, que se interessava muito pelo folclore nacional. Deste encontro, dedicou-se aos estudos dos contos populares brasileiros ao longo da vida. Escreveu vários livros, assuntos, e gostava de reproduzir a linguagem do povo, as imagens e
e as imagens presentes na imaginação popular. Faleceu em 2014, na mesma cidade onde nasceu e viveu. Então, Ruth Guimarães, né? Ruth Guimarães, antes de tudo, era uma pessoa simples. Simples, assim como eu, como você, né? E que gostava sempre de dar mais prioridade para os falares populares, para as histórias das pessoas, né? Então, ela virou uma pesquisadora de contos. Ela começou a viajar pelo mundo, pelo Brasil, né? Precisamente, para ouvir as histórias que o povo contava. E aí ela, com certeza, narrou essa belíssima história, Os Dois Papudos, que conta a história de dois homens, né? Um que era cantador de viola, né? Que por sinal era um bom cantador, e que ele tinha um problema na garganta, né? Tinha um papo, né? Para vocês sabem que o papudo são pessoas que desenvolvem uma doença, né? Aquele papo grande que tem aqui perto do pescoço, né? Então, aquilo ali o incomodava, né? Incomodava e de certa forma, mesmo assim, ele vivia feliz. Tocava sempre a sua viola e vivia cantarolando pelo mundo afora, né? Então, certo dia, né? Fui ao povoado vizinho a uma festa de casamento, levando embaixo do braço a sua inseparável viola. Demorou mais de costume, bebeu uns tragos a mais, porém não deixou de voltar para casa, pois era tão trabalhador quanto festeiro e tinha que pegar no serviço no outro dia bem cedo. Havia um luar, num grande estirão, avistava a estrada larga, as torceiras de mato. Passava o gambá por perto dele, o tatu roncando, e voava baixo, silenciosamente, a corujinha campeira. O papudo não sentia medo, andava em paz com Deus e com os homens, os animais, que adivinham nele um homem de coração compassivo. Também não tinha medo dele. De repente, ao virar numa curva, viu embaixo da figueira brava uma ramulhada, uma roda de anões cantando. Eu vou voltar aqui porque eu tenho que aceitar o outro aluno, né? Juliana Viana é a Samile. Samile. Vou já colocar aqui o nome dela para a gente não esquecer. Samile Melo Carvalho. Então, Samile, pegando na página 44, por favor, do livro de vocês. Página 44. De repente, ao virar numa curva, viu embaixo da figueira brava, ramulhada, uma roda de anões cantando, todos com capuzes vermelhos, cachimbo com a brasa luzindo, a barba branca comprida descendo até a altura do peito. O que será aquilo? Por um instante teve algum temor, mas era tarde para fugir. Os foliões já o tinham visto e se tratava de festa. Isso era com ele. Saltou decidido para o meio da roda, empunhando a viola. Eu também sei cantar. Enquanto pinicava as cordas, prestava atenção às palavras dos dançarinos. Eles entoavam segunda, terça, quarta, quinta e tornavam no começo. Segunda, terça, quarta, quinta. E assim sempre, musiquinha muito cassete. Acostumado aos desafios, a improvisar, o papudo esperou a sua deixa. Assim que os anões começaram, segunda, terça, quarta, quinta, ele emendou. Sexta, sábado, domingo também. Domingo aqui. Domingo. Qual é a página? 47. Domingo também. A roda pegou fogo.
Os pequenos duendes barbudos gostaram da novidade. Rodopiavam, cantando uma animação delirante. E foi assim a noite toda, e o papudo tocando e dançando. De madrugada, o primeiro cantar do galo, a roda se desfez. O mais velho deles, e que parecia o chefe, perguntou-lhe: que é que você quer em paga de ter tocado para nós? Eu até que me diverti com essa festa, replicou o papudo. Mas peça alguma coisa. Posso pedir seja o que for. Posso pedir seja o que for? Pode. Eu queria, disse ele, meio hesitante, queria me ver livre deste papo, que me incomoda muito. Um anãozinho agarrou o papo com as duas mãos, subiu pelo peito do papudo, firmou bem os pés e deu um arrancão. O papudo fechou os olhos. Agora eles me matam. De repente sentiu o pescoço leve, abriu os olhos. Os anõezinhos tinham sumido, não ouviu mais nada. Meio cinzento, despontava o dia. Sonhei, pensou ele, bebi demais naquele casamento. Passou a mão no pescoço e estava liso, sem excremência nenhuma. Agora fiquei mais bonito, pensou também, muito satisfeito. E aí deu com o papo jogado em cima do cupim. Agarrou a viola e foi para casa. Imaginando-se a sensação que não foi. O papo da amanhecer, sem mais nem menos, sem o papo. Que milagre foi esse? Perguntavam. O papudo ria, o papudo cantava, continuava folgazão, como sempre. Mas não contava a aventura de medo que chamassem de louco e não acreditassem. Esse moço tinha um compadre que também era papudo. E tanto apertou o amigo e tanto falou. Eu também quero me livrar desse aleijão, quero ficar bonito e arranjar uma namorada. Você não é amigo. Foi assim até que o moço lhe contou tudo. O outro encarou incrédulo. Verdade, verdade. O anão falou que você podia pedir o que quisesse? Falou. E você, em vez de pedir riqueza, pediu para ficar com o papo, sem o papo? Ora, a pobreza não incomoda, mas o papo incomodava. Mas você é louco? Você é burro? Pedisse riqueza. Quem é rico? Quem é que tem o papo? Quem se incomodava? Quem que se incomoda com o papo? Eu, se fosse rico, me casaria com uma mulher bonita, do mesmo jeito. Você é bobo. Onde é esse lugar? Onde você encontrou os fantasmas? O outro preveniu. Compadre, você vai lá com essa enganação, vai ofender os anõezinhos e ainda se arrepende. Nada disso. Você é que é um egoísta, está formoso, que se dane os outros. Aí o moço encolheu os ombros e falou: sua alma, sua palma, vá lá, depois não se queixe. Ensinou onde era. O compadre invejoso agarrou a viola e foi, noite alta, direitinho como o outro tinha feito. Também era noite de luar, também dançou a noite inteira, cantando. Ao primeiro cantar do galo, a roda se desfez. Que é que você quer em paga de ter tocado para nós? O papudo deu uma piscadela maliciosa para o anão e falou, esfregando o indicador e o polegar no gesto clássico que significa dinheiro. Eu quero aquilo que o meu compadre não quis. O anãozinho foi ao cupim, tirou o papo do outro que estava lá e grudou em cima do papo do invejoso. E assim, por sua louca ambição, ele ficou com 2 papos, né? Para deixar de ser ganancioso. Tá aí a paga que o ganancioso teve, né? Então, esse texto está no livro de vocês, da Ruth Guimarães. O texto
está no livro de vocês na página 46. Aliás, da página 44 até a página 46, certo? O que a gente viu aí. Aí, pessoal, no livro de vocês, tem algumas palavras que eventualmente tem no texto aí que são de difícil interpretação, né? Aleijão significa o quê, pessoal? Deformidade física, né? Aleijão. O cara tá aleijado, tem um aleijão. Então é uma deformidade física. Campeiro, próprio ou natural de campo, né? Pessoa que é campeira que é natural de campo. Compassivo, que tem ou revela compaixão, cupim, ninho de insetos, cupizeiro, né? Aqui a gente tem, né? Na nossa localidade tem um cupizeiro, né? Que a gente chama. Desafio é uma disputa musical que dois cantadores se alternam com versos improvisados, né? A gente vê muito quando a gente vai para as feiras livres, a gente vê muitos cantadores de violas fazendo desafio, né? São os repentistas, né? Que a gente conhece aqui como os repentistas, né? E aí tem estirão, trajeto extenso, excremência, saliência, o que cresce a mais. Então, excremência é, por exemplo, uma ferida, não é? Porque uma verruga, por exemplo, pode ser uma excremência, porque é aquilo que cresce a mais no corpo, né? No caso deles, a excremência era o papo, ok? Aí temos também outra palavrinha aqui, ó, fandango, baile popular, festa com dança. Outra palavra aí, pessoal, folgazão. Folgazão mesmo que brincalhão, né? E ramalhudo, repleto de ramos, né? Você diz que aquele pé de uva é ramalhudo, quer dizer que tem muitos ramos. Touceira, grande touça, moita de vegetação. Trago, aquilo que se bebe, gole, né? Então, o que vocês puderam observar aqui nesse texto aqui, pessoal, a gente percebe que a autora ela preserva muito o falado do povo, né? Que ela utiliza aqui, tem até uma parte interessante aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ela utiliza muito as palavras, as palavras próprias do linguajar das pessoas que vivem no campo, não é? Tem uma parte aqui, compadre, você vai lá com essa enganação, vai ofender os anõezinhos, ainda se arrepende. Tá aí, ó, essa linguagem é típico do homem do campo, né? Que vive de forma matuta, né? Então, esse linguajar aqui é totalmente voltado para o povo que vive no interior, né? Nesses lugares pacatos, né? Então, eu achei muito interessante essa forma dela falar, dela colocar. Aqui, ó, outro exemplo. Pinicava as cordas, aqui, ó. Enquanto pinicava as cordas e prestava atenção às palavras dos dançarinos. Pinicava aqui, ó. Essa palavra pinicava aqui, ela é típica do povo matuto, né? Pinicava, que quer dizer o quê? É uma palavra que se pinicar é tocar, né? Desdilhar. Pronto, desdilhavam as cordas do violão. Enquanto pinicava as cordas, prestava atenção às palavras do dançarino. A autora, ela valorizava muito, né? A Ruth Guimarães valorizava muito o linguajar do povo, né? Por isso que as histórias dela são emocionantes, né? E falando aqui, pessoal, isso aqui é o que nós chamamos de conto popular. Nós estamos trabalhando, minha gente, o conto popular. E o que é o conto popular? É uma narrativa, né, que conta um fato, certo? Conta um fato. Mas qual é o fato que é narrado nessa história? Vamos fazer aí
uma retrospectiva, né? Conta a história, não é? Esse fato conta uma história de dois papudos, tá? Como você pode observar aqui, no título já vem trazendo os dois papudos, né? E, de certa forma, a autora, ela deixa explícito aqui, né, que nessa história, né, você fica evidente que aqui está narrando a história de uma situação muito lamentável, que foi a história do invejoso, certo? Então a história aqui, na realidade, o objetivo principal dessa história é passar o conhecimento para o leitor de que o invejoso sempre se dá mal, não é isso? Você já viu algum invejoso se dar bem? Não dá, né? Então a inveja, ela nasceu desde que o mundo é mundo, entendeu? Se você for pegar as histórias bíblicas, os contos de fada, algumas crônicas, você percebe que a inveja é tema de muitos desses textos. Então a inveja, ela é muito pioneira, né? Ou seja, o próprio demônio, né? Ele caiu pela inveja, né? Pela inveja, porque ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser igual a Javé. E por isso que ele foi expulso do paraíso. A gente sabe isso no livro de Gênesis. A gente sabe, por isso que a gente lê, a gente sabe disso, né? Por causa da inveja, não é? Do orgulho, porque a pessoa que tem inveja também é orgulhoso, não é? E este homem aqui, da mesma forma que eu estou falando para vocês, era invejoso. Esse compadre, que também era papudo, era invejoso. Ele viu que o colega tinha se livrado do papo, mas por causa também da ambição, né, que nós podemos dizer isso, por causa da ambição, ele se deu mal. Em vez dele ter tirado também o papo que estava incomodando ele também, claro, ele ganhou 2 papos, né? Então a história mostra isso, porque o invejoso, o orgulhoso, ele sempre perde, ele sempre se dá mal, né? Então é bom a gente ser honesto, né? O texto nos mostra isso. Com este exemplo, mostra para a gente que tem que ser honesto. Por que o Brasil, o nosso país, anda de pernas ruins? O Brasil está com perna quebrada, não sabe para onde que vai. Nós poderíamos ser sei lá, o país de primeiro mundo, ou seja, um país rico, onde não tivesse tanta pobreza, tanta miséria. Mas o que acontece? Muitas pessoas, por causa da ganância, né, faz com que o nosso Brasil seja do jeito que é, né? Que poderia ser melhor. País cheio de corrupção. Você não pode dizer que não é inveja. Claro que, no caso aí, existe muita ambição, né? Muitos têm, enquanto muitos que têm muito dinheiro, tem muitos que também não têm nada, né? Tem deles que vive no dia a dia. Outro dia eu estava vendo que em São Paulo as pessoas estão vivendo com R$ 15 por dia. É uma média que eles fizeram e descobriram que o paulistano está vivendo em média por R$ 15 por dia. Eu estava vendo uma notícia na Rádio na Bandeirantes, né, sobre isso. Então é uma questão muito complexa, muito controvérsia no Brasil, né? Bom, outra coisa. Então o texto ele faz assim, ele nos ensina que é preciso ter honestidade, é preciso a gente ser simples, tá? O homem aqui poderia ter, o primeiro papudo, né? O homem violeiro, poderia ter pedido dinheiro, né? Mas, no caso,
ele foi simples. Ele não queria nem, aliás, ele não queria nem nada em troca. Você viu aqui que ele não queria nem nada em troca, quando ele diz aqui, ó. Mais ou menos aqui, quando ele diz aqui, o que é que você quer em paga de ter trocado para nós? Eu até que me diverti com essa festa, replicou o Papudo, né? Mas peço qualquer coisa. Posso pedir o que for? Pode, né? Então, nesse caso aqui, você percebe que, do jeito que eles estavam falando, ele poderia ter dado riqueza para ele, mas ele foi o quê? Humilde, né? O que ele disse? Eu queria, disse ele, meio hesitado, que me livre deste papo que me incomoda muito. Então ele foi simples, ele quis primeiro se livrar desta doença, tá? Enquanto que o outro, né, o antagonista, né, da narrativa, ele pediu dinheiro. Ele disse assim, ele disse aqui, não é? Mais embaixo aqui, o que é que você quem paga para nós? O Papudo deu uma piscadela maliciosa para o anão e falou, esfregando o indicador e o polegar no gesto clássico que significa dinheiro, né? Isso aqui me lembra muito dos corruptos, né? Dos corruptos que a paga do trabalho dele, eles querem em forma disso aqui, né? Daquela piscadela maliciosa, né? Esfregando o polegar direito. Muitos acontecem isso, porque trabalham em cima dessa função, né? Então é isso. A autora tem esse belíssimo conto para mostrar para a gente esta realidade, né? Então é isso aí, pessoal. Então fizemos agora o comentário. Agora vamos aqui para as respostas, né? Aqui a primeira questão, observe aí no livro de vocês, tem aí sua hipótese sobre como é nas personagens se confirmou a sua hipótese, sim ou não? Então aqui, pessoal, é uma resposta pessoal. Você vai colocar aqui, né, gente? Resposta pessoal. Dá bem que assim, você vai colocar a sua resposta, beleza? Você vai colocar a sua resposta aí. Ixi, Maria. Vou colocar a sua resposta, vou dar Rzinho de resposta aqui. Sua hipótese sobre como eram os personagens se confirmou? Eu vou colocar sim, tá? Eu vou colocar sim aqui, mas se você acha que não, então é com você aí, tá bom? Então a resposta minha é sim, viu, gente? Vamos agora para a questão 2, tá? Questão 2 diz o seguinte. O conto tem como personagem dois homens com uma característica peculiar. Aí diz assim. Que característica é essa? Os dois se sentem satisfeitos, né? Qual é a característica peculiar aos dois? Quando eu falo peculiar, que tem tanto um como o outro. Qual é a característica? Aí você coloca, eles são papudos, né? Ou seja, eles são papudos, ele tem um papo, aí mais na frente diz, os dois homens se sentem satisfeitos com ela? Não. Pois o incomodavam muito. O incomodavam muito. Os incomodavam muito, né? Pronto aqui. Ok? Aí bote aí na resposta de vocês, tá? Vamos ver aqui como as personagens da história
reagem a essa característica da personagem, como as personagens da história reagem a essas características. Hein, pessoal? Nota-se no primeiro parágrafo que todos chamam um dos homens de papudo e acham feio. Ele, porém, não dá atenção a isso. Então, você observa aqui no primeiro parágrafo como as pessoas da história reagem a essa característica. Nota que as pessoas o chamam de papudo, mas isso não o incomoda. Pronto. Muitas pessoas chamam ele de papudo, né? Está no primeiro parágrafo, que vocês observam aqui, ó, no início do conto. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Vivia num povoação, um alegre papudo, estimado por todos, muito folgosão e boêmio. Não impedia o papo de soltar grandes risadas. Pouco lhe dava que lhe achasse feio. Está aqui, pouco se lhe dava que o achasse feio. Então, muitas pessoas chamavam ele de papudo, né? Achavam ele feio, né? Então, a resposta aqui nossa está correta aqui que nós colocamos. Então, nota-se que as pessoas o chamavam de papudo, mas isso não incomodava, né? Ele não ligava para isso. Ao longo do conto, há uma oposição entre duas personagens principais. Qual é a diferença entre eles, né? Então, você vê que ao longo do conto você vê que existe uma diferença entre eles. O primeiro, que é o violeiro, né? Vou colocar aqui. Um é alegre, tá? De bem com a vida, e o outro é gananciosa, né? Uma personagem é alegre, é alegre, um é alegre de bem com a vida, né? Um é alegre, de bem com a vida, né? E o outro é ganancioso. De bem com a vida. Bom, um é alegre, de bem com a vida, e o outro é ganancioso. Então, essa é a diferença entre os dois personagens, né? Releia o texto, o sexto parágrafo do texto, né? Por que os foliões provocam medo no homem? Por que os foliões provocam medo no homem? Aí você vê aqui bem no início do conto, né? Aqui, quando diz: de repente viram uma curva vindo debaixo da figueira ramulhada, uma roda de anciões, todo com capuz vermelho, cachimbo com a brasa luzindo, a barba branca comprida descendo até a altura do peito. O que será aquilo, né? Ele já começou aqui já um pouco medroso. Porque um instante teve algum temor, né? Por algum instante teve algum temor, mas era tarde para fugir. Os foliões já o tinham visto
e se tratava de festa, isto era com ele. Saltou decidido para o meio da roda, empunhando a viola. Tá? Então, por um certo instante, ele teve um temor, né? Mas aí a pergunta é, vamos voltar aqui às questões, né? Por que os folhões provocam medo no homem? Qual é a sua opinião? Porque eles eram diferentes. Você vê que eram anõezinhos, provavelmente coisa de outro mundo, né? Então você pode até colocar isso aí. Vamos colocar aqui. Por que o homem achava ou desconfiava, vou botar aqui desconfiava, era coisa de outro mundo. Pronto. Eles achavam que era coisa de outro mundo, né? De outro planeta, digamos assim. Eu acho que isso é Ou, se você quiser colocar outras, o que você acha também, pode ser, né? Isso é uma possibilidade que eu coloquei aqui. Isso não significa que a sua resposta está errada. É importante você até debater com a gente aqui, né? Colocar o seu ponto de vista, né? Então, porque eu desconfiava que não eram simples anões, e sim seres mágicos, né? Poderia ser algo de outro planeta, como eu coloquei aqui. Vamos para a próxima, né? Que estratégia o personagem usa para enfrentar a situação? Ele usa uma estratégia, né? Usa sua viola, tocando, alegrando o ambiente. Usa sua viola, alegrando o ambiente. Então a estratégia que ele usa é isso, né? Ele tem a viola que usou para alegrar o ambiente. E como se caracteriza no texto o ambiente onde se passa a ação? Então vamos caracterizar o ambiente. Bom, a história vai narrando que o ambiente era o quê? Cercado de árvores, não é? Você pode até criar este ambiente, né? Lendo a história, você dá para criar como era este ambiente. Então vai ficar assim, mais ou menos assim. Trata-se de um ambiente rural, né? Com várias árvores ao redor. Você pode até colocar isso, mas eu vou colocar assim. Trata-se de um ambiente rural. Quando eu falo ambiente rural, você já sabe, né? Trata-se de um ambiente rural, né? Rural. Repetindo, né? Quando eu falo trata de um ambiente rural, você já sabe, o ambiente rural tem muitas matas, florestas, animais. Quando ele fala do tatu que está rosnando, a coruja campeira, tudo isso caracteriza lugares de região ruralística, né? Algo ligado ao meio ambiente, né? O local onde acontece a história. Então, trata-se de um ambiente rural. Eu acho que eu vou colocar um ambiente rural. Alegre, né? Alegre com seres mágicos, né? Com seres mágicos. Qual é os seres mágicos que a gente vê aí na história? Os anõezinhos, né? Os duendes, né? Os anõezinhos, né? Que é comum nas histórias, né? Os contos. Por que os anões transformaram os homens? Porque os anões, é isso?
Ainda estamos aqui na letra na terceira, né? É a quarta, né? Porque os anões transformaram os homens. Porque, exatamente. Porque durante a festa os anões se divertiram e quiseram recompensar o homem, né? Porque durante a festa os anões se divertiram e quiseram dar recompensa aos papudos. Opa, pronto. Então é isso. Porque durante a festa os anões se divertiram e quiseram dar recompensa aos papudos. Pronto, essa é a resposta da quarta. Pessoal, qualquer dúvida podem entrar em contato com a gente aqui. Pode dizer, professor, eu não entendi tal questão. A gente pode fazer aqui algumas ressalvas. No fim do conto, as duas personagens principais foram modificadas. Você observa que no final tudo foi modificado, né? Devido à ação dos fatos. No fim do conto, vamos lá. Que mudanças ocorreram com cada personagem? Vamos lá. O primeiro papudo ficou sem papo, né? Isso aqui é óbvio. O segundo papudo ficou com 2 papos. Pronto. Ficou com o dele e do amigo, né? Por causa da ganância. Então o primeiro papudo ficou sem um papo, né? Se livrou daquele incômodo que ele tinha. E o segundo papudo ficou com os 2 papos. O que era dele e o do amigo, né? E o do amigo. Parceiro, né? Parceiro, fazer que nem os caras das gírias aí. Porque elas aconteceram. Por que elas aconteceram? Por que essas mudanças aconteceram, minha gente? Porque os anões atenderam aos desejos conforme interpretaram os pedidos. Porque os anões atenderam os pedidos conforme a interpretação deles. Pronto, eles interpretaram, pronto, eles, por exemplo, do primeiro papudo ficou sem papo porque eles viram que realmente ele estava sendo honesto, né? Queria se livrar daquele problema. E o outro, ele não atendeu o pedido dele, né? E sim deu outro papo para ele, para que ele pudesse se, digamos assim, se exemplar, né? Tomar como exemplo aquela lição, né? Uma lição de moral, na realidade. Bom, aqui tem abaixo da quinta, tem um anote aí, né? Anote aí. Os contos populares são narrativas de tradição oral. Por que são de tradição oral? Porque eles são contados de geração em geração, né? De pai para filho, de netos, né? Os netos vão aprendendo com os avós, com os bisavós, tataravós. Então, essa tradição oral é o que nós chamamos de
oralidade. Os contos são contados de forma oral, né? E tudo isso vem sendo passado de geração em geração. Então, ideias, valores e tradições de um povo ou de determinada cultura. Uma característica frequente nos contos populares é a presença de seres como poderes sobrenaturais. Como no caso desse conto, acontece de aparecer criaturas sobrenaturais. Professor, mas o que é criaturas sobrenaturais? São criaturas que têm poderes, tá? Que os humanos não têm, né? No caso de transformar, fazer transformações, né? No caso aí, o poder de tirar o papo do papudo e até mesmo colocar o papo do outro papudo, é um exemplo de algo sobrenatural, né? Que tem poder de fazer isso. A gente sabe que só quem tem esse poder é Deus, né? Mas aqui nas histórias, isso pode acontecer, dessas criaturas adquirirem poderes sobrenaturais, né? Então, é uma característica muito presente nos contos, são os poderes sobrenaturais, tá? O tempo narrativo, né? Aqui o tempo, quanto ao tempo narrativo. Então, a narrativa, ela tem o seu tempo, né? Quando eu falo em tempo narrativo, é a situação em que ela é produzida, né? Na verdade, quando se trata de contos, né? As expressões iniciais do conto, né? Sempre aparece, era uma vez, certa vez, né? Não existe algo determinado, né? Como numa história normal, por exemplo, quando você está estudando história, né, do Brasil, por exemplo, ou história internacional, tem as datas tudo direitinho. Em 1900 e tal, em 1945 finalizou-se a Primeira Guerra Mundial, né? Ou seja, tem datas precisas. Na história inventada, ou seja, nos contos populares, isso não existe, tá? Não existe um tempo preciso. Como, por exemplo, aqui nessa história, o conto começa aqui com uma data imprecisa. No momento vivia num povoado, olha, um alegre papudo, aí certo dia foi ao povoado vizinho, tá? Então não existe aqui, no caso, certo dia, não dá para saber qual foi o dia, se foi no sábado, se foi no domingo, se foi no mês passado, se foi no ano atrasado. Então não existe algo certo, tá? Uma característica dos contos populares. Toda vida que você vê isso é porque você está lendo um conto, né? Você não vê a história da Chapeuzinho Vermelho, como é que começa? Era uma vez uma menina tal, da Rapunzel, da Branca de Neve, sempre começa assim, certa vez, certo dia, era uma vez, né? Então, essas palavras, essas expressões indicam que é um tempo impreciso, tá? Então, esse é o tempo narrativo das narrativas. Aqui a sexta questão. Observe as expressões iniciais do primeiro e do segundo parágrafo, como a gente já viu lá. Vivia numa povoação e certo dia. Qual delas indica que ocorrerá uma mudança na história? Então, qual dessas expressões aí indica que ocorrerá uma mudança na história? Vamos ver aí o que vocês colocaram. A expressão certo dia, né? A expressão, vou colocar aqui. A expressão. Epa. Então, a expressão certo dia. Pronto, a expressão certo dia. Vou até colocar ela aqui de
A expressão certo dia. Então, é essa expressão aí. Então, observe a expressão de certo dia, vivia numa povoação de certo dia. Qual delas indica que ocorrerá a mudança na história? Pronto. É certo dia. Aí vamos para a letra B. Vamos lá para a letra B. Vamos para a letra B aqui, tá? Qual delas marca quando acontece a narrativa? Qual delas marca quando acontece a narrativa? Isso da letra B da 6, né? Ou seja, não há marcação precisa de tempo. Ou seja, não há, como eu disse, não há marcação precisa de tempo. Não há marcação de tempo precisa, que é uma característica dos contos, né? Que expressões indicam quando terminam os encontros com os anões? 7ª questão. De madrugada ao primeiro cantarolar do galo. De madrugada ao primeiro cantar do galo. Pronto. Indica o término da festa, né? Vamos bem rapidinho, porque vocês já estão querendo sair mesmo. Se as expressões apontadas nas questões 6 e 7 não fossem utilizadas, que efeito isso causaria? Né? 6 e 7. Se não fosse apontada essas características, o que isso causaria? Seria difícil entender a sequência das ações. E a 9 diz o seguinte. O que diz a 9 aqui? Em qual tempo se desenvolveram as ações narrativas da história? Não há tempo determinado. Você observa que não há um tempo determinado. Foi tal hora, não existe nada determinado. Mas se deduz que tenha sido corrido, sido, né? Tenha sido a passagem de 2 noites, sido a passagem de 2 noites. Pronto. Então tá aqui, gente, fizemos aqui a correção do exercício, tá bom? São 9 questões que a gente colocou, né? Aqui já começa a 10ª Aí eu quero que vocês continuem, pessoal, fazendo aqui a partir de agora aqui, tá bom? Falta a 10, vocês façam a 10 aí, né? Vocês agora vão fazer a questão de contexto de produção, vocês vão continuar fazendo o contexto de produção, onde tem contexto de produção. Leia uma fala de Ruth Guimarães sobre como recolher boas narrativas. Então você vai ver esse trecho dela aqui, vai responder aqui
a questão, o item A, B, e na 11 também, você vai ler esse trecho e vai responder A e B, no conta a linguagem do texto, a 12, o item ABC, e a questão 13, que é a questão do tipo de narrador, se ele é um narrador, aí tem um aqui falando sobre o narrador, os tipos de narradores, enfim, tipo de narrador. Então, vocês vão continuar, vocês vão fazer essas questões que estão faltando aqui, né? A 10, a 11, a 12 e a 13, né? Para a gente finalizar esse estudo do conto aqui, os dois papudos, tá certo? De o Ruth Guimarães. Então, a gente finaliza aqui, pessoal, nós já ultrapassamos às 2h30, né? Finalizando aqui o momento. Então vamos fazer aqui para fechar. Vamos fazer aqui a chamada para ver que se está todo mundo junto com a gente aqui, né? Tem apenas 3 pessoas. Deixa eu ver se está aqui. O João Evangelista ficou parcialmente, né? Porque ele saiu, ele não ficou a aula toda. Então, o João Evangelista vai ficar parcialmente, né? Ficou parcialmente, não ficou a aula toda. Não ficou a aula toda, João Evangelista. Deixa eu ver, James Freire ficou a aula toda. A Maria Vitória Medeiros, deixa eu ver aqui. Não, Maxwell ficou a aula toda. A Samile tá aí, tá? Tô sim. Pronto, ficou a aula toda. E a Yasmin, ainda tá por aí? Não, professor, ela saiu. Então ela ficou parcialmente. Então 2 pessoas saíram, né? Aqui. Ok. Então, pessoal, ficou aí para vocês concluírem essa atividade aqui, né, gente? Ficou faltando a 10, a 11, a 12 e a 13, pessoal. Tá bom? Vocês vão continuar aí, tá bom? Tá certo? Sim. Tranquilo? Então tá aqui as respostas, eu vou deixar lá no grupo. Vou deixar lá no grupo aqui as respostas da atividade, tá bom? E a gente encerra aqui nossa aula de hoje. Quem quiser assistir a aula também pode assistir lá no grupo, que eu já vou postar lá a aula gravada, tá bom? Tá ok? Tá bom, professor. Tá.